E aí, gente, tudo bem? Vamos agora fazer exercício de cinemática, tá bom? Com movimento, com aceleração. Vamos ver agora como que são essas questões. Vamos lá. Eu vou lendo as questões e a gente discute, beleza? Vamos lá. Um avião se desloca com velocidade constante, como mostra a figura a seguir. Então tem aqui, vamos lá. O avião tá assim, ó. Tá aqui o avião com velocidade para cá, com um certo ângulo, beleza? Aí ele fala assim: ao atingir uma certa altura, deixa-se cair um pequeno objeto, desprezando-se as resistências do ar. As trajetórias descritas pelo objeto vistas por observadores no avião e no solo estão representadas. Então ele quer no avião e solo. Beleza. Se eu tenho um objeto, tipo o avião está aqui, né? Subindo com essa velocidade, quando eu abandono, eu solto algum objeto, esse objeto ele vai sair com a mesma velocidade. Tudo bem? Só que o avião, ele tem um motor ali, a proporção, ele vai estar continuando subindo, né? Enquanto esse objeto que foi abandonado, ele vai fazer essa trajetória, como se fosse um lançamento oblíquo. Ele vai fazer assim, ó. Devido à aceleração da gravidade, que está para baixo. Então ele vai continuar subindo um pouquinho, vai diminuir a velocidade no eixo Y devido à aceleração da gravidade, vai chegar num ponto mais alto com VY igual a zero e a gravidade vai fazer ele aumentar a velocidade para baixo. Isso só o VY, enquanto o VX se mantém constante durante toda a trajetória. Então, quem está no solo vai ver esse deslocamento aqui, esse movimento. Agora, dessa maneira, lembra que é uma questão objetiva. E das opções que tem no solo, com esse desenho, só tem uma. Então, já tinha como achar a resposta. Acabou, já tinha gabarito. Agora, beleza, mas Rômulo, eu quero ver como que é essa visão aqui do avião. Porque, eu vou mostrar primeiro, depois eu explico. Olha só, a visão do avião. O avião, ele tem uma velocidade Vx, que está aqui. O objeto que foi abandonado também tem uma velocidade Vx que está ali. Então, a partir do momento que esse objeto foi abandonado e o Vx não tem aceleração, o avião vai continuar subindo e o objeto ele vai fazer esse movimento, mas o tempo todo com o Vx com o mesmo valor. E aqui também. Então o Vx não muda. Então o que isso quer dizer? À medida que o avião vai subindo, o objeto vai fazer assim, ó. Quem está do avião vai ver o objeto embaixo dele o tempo todo. Então você ali, olhando para baixo pelo buraquinho, vendo a peça cair, você vai ver a peça caindo assim. O tempo todo na vertical, porque a velocidade horizontal, que é o Vx, vai ser a mesma o tempo todo. Deixa eu representar aqui, ó. Aqui eu tenho Vx, 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 Vx e Vx. Aqui, Vx, 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 Vx. Por que ele desce, então? Porque aqui tem um Vy, aqui o Vy vale zero, aqui já fica um pouquinho para baixo, aqui já fica maior, aqui já fica maior, por causa da gravidade. Então, por isso que ele vai descer, mas a velocidade horizontal vai continuar sendo a mesma, fazendo ele estar o tempo todo. Tem aqui o avião, aqui está a peça. O avião está subindo e a peça vai fazer assim, ó. Vai estar o tempo todo embaixo do avião. Beleza? Então, o gabarito é a letra C. Deixa eu botar aqui.
Vou dividir aqui o quadro. 22. Vamos lá. Vou ler a questão. Enem. Seu olhar. Aí tem um texto. Na eternidade eu queria ter tantos anos-luz, quantos fosse precisar, para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil, 1984. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere a... Então vamos lá. Entendendo aqui a pergunta. Ele fala que um ano-luz na ciência, ele relaciona o quê? Ele fala assim, a velocidade da luz, um ano-luz relaciona a velocidade da luz com o tempo. E ele fala que esse um ano-luz quer dizer o quê? Olha só, se velocidade é em metro por segundo e o tempo é em segundo, eu tenho segundo em cima e segundo embaixo, eu posso cortar. Então, um ano-luz, sobrando só um metro, seria uma grandeza de quê? De distância. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Qualquer dúvida em relação a isso, sempre bota as unidades. Eu vou ler de novo a pergunta, olha só. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz com o tempo de um ano em que, portanto, se refere a... Então, olha só, ela está relacionando a velocidade com o tempo. Velocidade você usa em metro por segundo, vezes o tempo você usa em segundo. Então, sobrou só um metro. Metro é a unidade de distância, beleza? Então, aqui, a 21 é letra C. Vamos seguir. 21 não, desculpa, 22. Vou dividir o quadro em 3. 23 agora, vamos lá. A distância média da UERJ, tá bom? A distância média entre o Sol e a Terra é cerca de 150 milhões de quilômetros. Assim, a velocidade média de translação da Terra em relação ao Sol é aproximadamente de... Vamos lá. Eu tenho o Sol. Tenho a Terra. Tá aqui. Tá bom? Ele falou que a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Ele quer saber a velocidade da Terra. Beleza. A gente sabe que a trajetória da Terra em torno do Sol é uma trajetória elíptica. Então, assim, não é circular. Mas aqui vamos botar aproximadamente circular. É como se aqui fosse uma circunferência, tá bom? Então, é uma questão de velocidade média, tá? Você sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Ele quer saber essa velocidade aqui. O ΔS seria o tamanho dessa circunferência. Qual o tamanho dessa circunferência? Se eu cortar, tá assim,
Se eu cortasse isso aqui e esticasse essa linha, qual é o tamanho dela? 2πr. Então eu tenho que o meu ΔS é 2πr e o tempo é 1 ano. Sabendo que a Terra dá uma volta em torno do Sol, o tempo é de 1 ano. Aí vamos ver, é uma questão objetiva. Essa questão objetiva, todas as respostas estão em quilômetro por segundo. Então aqui o meu ΔS vai estar em quilômetro e o meu tempo vai estar em segundo. Beleza. Vamos lá. ΔS, 2πr, 2. O π, essa questão é da UERJ. Então tem lá na frente do caderno de perguntas, ele pede para adotar o π igual a 3. E o raio está aqui, 150 milhões de quilômetros. A resposta tem que estar em quilômetro por segundo. Eu vou deixar em quilômetro. Então, 150 vezes 10 a 6. Divididos. 1 ano. 1 ano também está no caderno de perguntas. Ele fala que 1 ano tem 3 vezes 10 a 7 segundos. Beleza. Olha só. Cortei o 3 com 3. O 10 a 7 eu corto com 10 a 6 e mais um 0. Então, 10 a 6 com mais um 0 é 10 a 7. 10 a 7 com 10 a 7 eu posso cortar. O que vai sobrar? Cortei o 3, né? Sobrou o 15 e o 2. 15 vezes 2, 30 quilômetros em 1 segundo. Então, a velocidade da Terra em torno do Sol é de 30 quilômetros por segundo. Letra B. De bola. Vamos que vamos. 24. Unicamp. Vamos lá. Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância d igual a 9 vezes 10 a 18 metros da Terra. Então vamos anotar. Ele falou que a distância é de 9 vezes 10 a 18 metros da Terra. Uma estrela, uma outra estrela, tá bom? Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade de 1,5 vezes 10 a 4 metros por segundo, então a velocidade desse foguete é de 1,4 vezes 10... de 1,5. Falei errado, troquei as bolas. De 1,5 vezes 10 a 4 metros por segundo. Essa é a velocidade do foguete. O tempo de viagem do foguete da Terra até a estrela seria de novo, questão objetiva. Questão objetiva, a resposta está em anos. Então assim, caraca, está em metro por segundo. No final a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, tá bom? Eu tenho a velocidade, eu tenho a distância, ele quer saber o tempo. Mas ele quer saber o tempo em anos. Beleza, eu vou achar o tempo em segundos, depois eu faço uma regrinha de 3, passo o tempo para ano. De novo, velocidade, distância e tempo. Velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do foguete, 1,5 vezes 10 a 4. ΔS, que no caso é a distância, eu posso botar assim se eu quiser, ó. ΔS, 9 vezes 10 a 18. E o tempo é que ele quer saber. Beleza? Então o tempo, ó, aqui está dividindo, vai passar para lá multiplicando, e a velocidade passa para lá dividindo. Vai ficar 9 vezes 10 a 18, divididos por 1,5 vezes 10 a 4. 9 dividido por 1,5, 9 por 3 é 3, dividido por 2, 6, vezes 10 a 18. Lembra
que esse 10 a 4, quando ele sobe, é só mudar o sinal do expoente, fica 10 a menos 4. Então, o ΔT vai ser de 6 vezes 10 é 18 menos 4, 14 segundos. Por quê? Porque a velocidade está em metro por segundo. Eu vou achar o tempo em segundos. Beleza. Mas ele quer em anos. Mas ali na pergunta ele fala de novo. No caso, porque foi outra pergunta, né? Ele fala assim, sabendo que um ano, olha só, um ano tem 3 vezes 10 a 7 segundos. A resposta que a gente achou aqui, a nossa pergunta do tempo, foi de 6 vezes 10 a 14. Caraca, segundos. São quantos anos? Regrinha de 3. Vou apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Regrinha de 3. Então, vamos multiplicar cruzado aqui assim. Vai ficar 6 vezes 10 a 14 vezes 1. É igual a x vezes 3 vezes 10 a 7. Então, x vai ser igual a 6 vezes 10 a 14 divididos por 3 vezes 10 a 7. X vai ser igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. 10 a 14, esse 10 a 7, de novo, ó. 10 a 7, quando sobe, muda o sinal do expoente, sobe como 10 a menos 7. Então, x é igual a 2 vezes 10 a 14. Não, vamos calcular logo. 14 menos 7, 7 anos. Gente, é anos para chuchu. Vamos lá, caraca, aqui. Vou esticar para achar a resposta. 3, 6, 7. Então, isso aqui é o tempo para ir daqui da Terra até a outra estrela mais próxima que tem. Ou a mais próxima ou uma delas, né? Então, é muito tempo. 20 milhões de anos, que é a letra D. Tá, a letra D de dado. $25, vamos lá. $25. Também do Unicamp. Para fins de registros de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos, não são consideradas as marcas em competições em que houver vento favorável, no mesmo sentido do corredor, com velocidade superior a 2 metros por segundo. Sabe-se que, com o vento favorável a 2 metros por segundo, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido a 0,1 segundos. Se um velocista realiza a prova em 10 segundos, sem vento, qual seria a sua velocidade se o vento fosse favorável com a velocidade, com velocidade de 2 metros por segundo? Ele falou que com um vento favorável de 2 metros por segundo, ele pode reduzir o tempo em 0,1 segundos. Pô, se ele concluiu a prova de 100 metros em 10 segundos,
Ó, delta S, 100 metros. O tempo, 10 segundos. A velocidade dele foi de delta S sobre delta T, foi de 100 dividido por 10, de 10 metros por segundo. Beleza? Agora, ele falou que com esse vento de 2 metros por segundo, ele pode reduzir o tempo em 0,1. Então, com esse tempo favorável, vai reduzir 0,1 segundos. Então, aqui seria 9,9. Reduzir o tempo de 0,1 segundos. Então, qual vai ser a velocidade dele? Aproximadamente. Vou até botar aqui. Velocidade é igual a delta S sobre delta T. Se o tempo, quando era de 10 segundos, a velocidade era 10, se o tempo reduziu, quer dizer que a velocidade aumentou. Sem fazer conta, porque fazendo conta, fica assim. Fica um número um pouco quebrado. Mas você tem que visualizar o seguinte, é uma prova objetiva. Então você tem que jogar com as respostas. Ele tem ali respostas. Ele quer saber a velocidade. O tempo diminuiu, a velocidade vai aumentar. Vai ser uma opção que a velocidade vai ser maior do que 10. Tudo bem? Opção A, 8 metros por segundo, não pode. Opção B, 9,9 metros por segundo, não pode. Opção C, 10,1 metros por segundo. Olha, a velocidade aumentou porque o tempo diminuiu. A velocidade aumentou. Pode ser. E a opção D, 12 metros por segundo. Mas está vendo que o tempo diminuiu 0,1 segundo. A velocidade era 10, não pode passar para 12. Gabarito vai ser 10,1 metros por segundo. Letra C. Fazendo a conta, você consegue ver que é esse valor. Mas não precisa fazer conta. Só você ver o valor mais próximo e jogar com questões objetivas. Vamos que vamos. 26. Uma estrada recém-asfaltada entre duas cidades é percorrida de carro durante 1h30 sem parada. Então vamos lá. Uma estrada recém-asfaltada, ela é percorrida durante 1h30. Então o tempo foi de 3,2 da hora. 1h30. Se dividir aqui vai dar 1,5. Tudo bem? 1,5, 1h30. Aí ele fala assim: a extensão do percurso entre as cidades é de aproximadamente, é uma questão de ordem de grandeza. Ele te deu o tempo da viagem, ele quer saber a distância percorrida e não falou nada da velocidade. Aí, como é uma questão de ordem de grandeza, é muito importante você prestar atenção nos valores que tem no dia a dia. Quando você pega a estrada, ordem de grandeza é uma aproximação. Quando você pega a estrada, você vê algum carro passando por você, você parado na rua, vamos supor, um carro passando por você a 10 km por hora numa estrada? Não. Você vê a 1000 km por hora na estrada? Também não. Qual é o valor ali? 10, 100 ou 1000? O valor mais próximo de um carro na estrada?
Rômulo, se eu tivesse colocado 80, vai estar certo? Vai dar certo também. Então eu botei o 100 porque é fácil a conta, não precisa botar não, eu acho que 93,4 é a melhor velocidade. Poderia botar, vai dar o mesmo resultado, só que você vai perder muito mais tempo. Então deixa aqui, 100 km por hora. Ordem de grandeza, é um valor aproximado. Então eu tenho o tempo, tenho a velocidade, ele quer saber a distância. De novo, é uma questão objetiva. Resposta está em metro. Então aqui ele quer saber o ΔS em metro. Beleza? Vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média 100 km por hora. ΔS ele quer saber. ΔT 3 sobre 2. Passa para lá multiplicando. ΔS vai ser igual vezes 100. Então, ΔS vai ser igual a 300 por 2, 150 quilômetros. Essa é a distância. Mas não tem essa resposta. Primeiro que ele quer saber em metro. E segundo que ele quer saber a ordem D. A ordem D é a ordem de grandeza. Ele quer saber o valor aproximado de ordem de grandeza. Então, assim, primeiro, se o ΔS é igual a 150 quilômetros, se ele quer a resposta aqui, em metro, então passa esse cara aqui para metro. Repete o número, lembra que esse K que está aqui, ele é a mesma coisa que 10 a 3. Tira ele e bota o 10 a 3 e repete a unidade. Eu tirei o K e botei o 10 a 3. Então, ΔS vai ser 150 10 a 3 metros. Vou colocar em notação científica. Fica 1,5 vezes 10, 3, 4, 5. 5 metros. Ele quer a ordem de grandeza. Lembra que como que a gente faz a ordem de grandeza? Pega esse número aqui e pergunta assim, esse número é maior ou menor do que 3,16? Se esse número é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é a própria potência, 10 a 5 metros. Gabarito. Então, 10 a 5 metros, letra C. Essa questão próxima tem que fazer um desenho, eu vou usar esse espaço aqui que é maior. Eu vou pular aquele pedacinho ali. Vamos lá. Da UERJ. Um piso plano é revestido de hexágonos regulares, congruentes, cujo lado mede 10 centímetros. Na ilustração da parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a 3 hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, no caso é o T, o M é a mosca e o F é a formiga. Aí vamos lá. Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para ir do ponto T, para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento entre os hexágonos e as dimensões dos animais. A menor velocidade em centímetro por segundo necessária para que a formiga chegue ao ponto T no mesmo instante em que a mosca. Beleza. A parte mais difícil é fazer o desenho.
tá? Vamos lá que eu vou fazer o desenho aqui para vocês. Eu vou desenhar de preto. Vou botar aqui. O T é o torresmo. Aí o torresmo está aqui. Tem um hexágono aqui. Lembra que o hexágono irregular, ele tem os lados iguais. O meu não tem, mas finge que tem. Tem aqui. Aí tem outro hexágono aqui. Outro hexágono aqui. E aqui está a mosca. Tá bom? Aí tem um hexágono aqui. Tem um hexágono aqui. Tem dois aqui. Tem mais um aqui. E aqui tá a formiga. Assim. Aí eu só vou completar aqui para a gente conseguir fazer a questão. Não. Beleza. Tá assim, mais ou menos. Não, aqui tá errado. Pronto. Tá assim. Vamos lá. São hexágonos regulares e congruentes. Então aqui dentro eu tenho triângulos equiláteros. Ele falou que o lado desse hexágono é de 10 centímetros. Então isso aqui, ó, tem 10 centímetros. E todos os lados do triângulo aqui tem 10 centímetros. Se a mosca está aqui, para ir até o torresmo, o torrão de açúcar, perdão, aqui ó, 10, 10, 10, tem 30 centímetros. Tranquilo. Agora eu vou fazer mais triângulos aqui. Eu tenho outros hexágonos. Olha só. Se você for ver, da mosca para a formiga, eu tenho 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 50 centímetros. E aqui foi a distância que a formiga, a menor distância, né, a linha reta, que a formiga fez até o torrão de açúcar. X. Beleza. Vamos pensar. Ele falou que a mosca, ela levou 10 segundos. O tempo da mosca foi de 10 segundos. Para a formiga chegar junto com ela no ponto T, ela tem que levar os mesmos 10 segundos. O tempo da mosca daqui para cá, 10 segundos, da formiga também vai ter que 10 segundos. Mas não é o tempo que ele quer saber, o tempo é 10. Ele quer saber com que velocidade a formiga vai percorrer esse espaço. Lembra que a velocidade, vamos falar de velocidade média, é ΔS sobre ΔT. O ΔT, 10 segundos. Agora, qual é o ΔS? Que distância é essa? Eu vou ter que saber o lado desse triângulo. Mas aqui eu tenho pequenos triângulos equiláteros. E o ângulo de cada um, o ângulo desses triângulos equiláteros, já que um triângulo equilátero tem todos os lados iguais, esses ângulos são iguais.
e ele vale quanto? 60 graus. Então, se eu tenho 60 aqui com 60 aqui, 120 graus. Acabou a questão. Por quê? Eu tenho esse lado que vale 30, eu tenho esse ângulo que eu sei que vale 120, porque tem um triângulo aqui, outro triângulo aqui, cada triângulo vale 60 graus, 60 com 60, 120. Eu quero saber quanto vale esse x. Vou botar aqui. Vamos lá. Olha só, x ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 50 vezes cosseno de 120. Vamos lá. X ao quadrado vai ser 5 vezes 5 é 25 com mais 2 zeros, mais 3 vezes 3 é 9, 900, menos 2 vezes 3 vezes 5 é 15, com mais 2 zeros. Cosseno de 120 é exatamente igual a menos cosseno de 60, que vale meio. Eu posso cortar o 2 com 2 e o menos, eu vou menos com menos, vai dar mais. Então, x ao quadrado vai ser 2.500 mais 900 mais 1.500. X ao quadrado, 2.500 mais 1.500, 3, 4. 4.000 mais 900. 4.900. Então, x é igual a raiz de 4.900, que é igual a 70 centímetros. Beleza, eu achei o x. Só que ele não quer, ele quer saber a velocidade da formiga. Eu sei que a distância vale 70. Corto zero. Então, qual vai ser a velocidade da formiga? 7 centímetros por segundo. Da UERJ, essa. Exame de qualificação. Letra D. Nem sei onde eu comecei. Aqui. 27. Letra D. Valeu, gente. Um beijo grande. Até a próxima.